Obrigado, deputado Lincoln Portela. Para fazer uso da palavra, pelo prazo de 10 minutos, o deputado Raimundo Gomes de Mato. Presidente, enquanto o orador se dirige à tribuna, eu queria insistir com a bancada do PT para se fazer presente, porque nós gostaríamos de dar início o mais rápido possível ao debate do FUNPRESP. Os deputados estão reunidos em sessão extraordinária. Em instantes, os deputados iniciam a apreciação do único item da pauta, que é a criação do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargos efetivos. E também de Minas Gerais, deve-se ao fato do descaso que a presidente Dilma vem tratando o Nordeste brasileiro. Apresenta determinadas obras, fazem o PAC, o Plano de Aceleração da Comunicação, ou Plano de Aceleração de Crescimento, como dizem, mas há um inverso em determinadas áreas. Eu quero me referir ao Departamento Nacional de Obras contra Seco, DENOX. DENOX este que foi responsável, é responsável por várias ações no Nordeste. A parte da piscicultura, a parte de abastecimento de água, a parte da administração dos grandes açudes. E o Natal que a presidente Dilma deu aos servidores do DENOX foi a edição de uma nota técnica 522 de 2011, de dezembro. Foi o Natal que a ministra do Planejamento, a presidente Dilma, deu aos servidores do DENOX, fazendo com que aqueles servidores que tinham uma incorporação salarial já há 33 anos, essa incorporação salarial fosse retirada da noite para o dia, e com a justificativa que é para readequar orçamento, é a pré-crise que está se estabelecendo no país. Determinadas horas tem crise, determinadas horas não, o Brasil está imune à crise. E há essa contramão. Tem um humorista lá no Ceará que diz que o Partido dos Trabalhadores, o PT, é o Partido dos Trapalhões, que hora diz uma coisa, hora diz outra. E isso deixa realmente, os servidores do DENOX em grande dificuldade. Automaticamente, nós precisamos ter, o nosso coordenador da bancada Nordeste, Gonzaga Patriota, precisa ter uma ação mais efetiva no tocante a essa situação em que passa esses servidores, até porque também nunca foi implementado o plano de cargos e salários para esses servidores do Nordeste, e que tem uma grande função, que é justamente fortalecer, fiscalizar, dinamizar os perímetros irrigados, servir de base de apoio a essa região, que é justamente do semiárido do nosso país, e que com essa disfunção que está tendo em termos salariais e funcionais, fica difícil eles manterem as suas atividades. Então, através dos sindicatos, através de todos que fazem o DENOX, nós queremos realmente reafirmar que precisamos, como nordestino, fazer frente a esse descaso que o governo vem tendo com o Nordeste. A mesma coisa acontece com a Sudene. Eu me recordo muito bem que em 2003, o ex-presidente Lula foi ao estado do Ceará, lá no Banco do Nordeste, na ocasião era o ministro Ciro, e que foi determinado revitalizar a Sudene. Inclusive, aprovamos projetos aqui, Câmara e Senado, da revitalização da Sudene, alocamos recursos para a Sudene, e também, de uma canetada só, o ex-presidente Lula vetou a revitalização da Sudene. É uma incoerência, quer dizer, querem fazer com que haja um dinamismo na economia, no desenvolvimento do Nordeste, mas na contramão surgem todas essas propostas contraditórias. É tão contraditórias que eu me recordo muito bem aqui na época, que nós pregávamos que para nós fazermos um Estado dinâmico, nós precisávamos diminuir o tamanho do Estado. Me recordo muito bem lá no estado do Ceará, quando o ex-governador e senador Tasso Gereissati iniciou o processo de debate da privatização do setor energético, do setor de telefonia. Muitos criticavam, muitos diziam que estavam vendendo o Estado. E hoje o que se observa? O que se observa é o PT dizendo, não, não é privatização não, é concessão, não é privatização dos aeroportos, os aeroportos dão prejuízo.
Ou será que eles não têm capacidade de gerenciar os aeroportos? Vamos esclarecer, vamos abrir um debate sobre privatizações, vamos abrir um debate sobre o tamanho do Estado e não pregar uma coisa e fazer outra. Por isso que às vezes eu concordo com esse humorista lá do Ceará quando diz que o PT é o partido dos trapalhões, porque se atrapalha. Tem hora que diz uma coisa, tem hora que diz outra. Prega um determinado posicionamento e contradiz. A gente observa, né? Que tristeza a CNBB, que tristeza a CNBB hoje, né? Está sentindo na pele o descaso com a saúde. No momento em que, na campanha da fraternidade, a CNBB mobiliza a população brasileira no tocante à saúde, a presidente Dilma corta 5 bilhões da saúde. No momento em que a CNBB está fazendo sua mobilização para que a população tenha uma melhor qualidade de vida em termos de assistência à saúde, a presidente Dilma veta, né, o que o Congresso Nacional aprovou, que era garantir os investimentos necessários para a área da saúde através da emenda constitucional 29, que passaram-se 10 anos se debatendo aqui. O próprio partido do governo, o próprio Partido dos Trabalhadores defendia a emenda constitucional 29, mas quando chega no governo, vira as costas para a população. Também nessa reunião lá no estado do Ceará foi questionado pelo presidente do sindicato a questão da privatização da saúde, a questão das OCIPs, a questão de nós estarmos repassando, né, para o terceiro setor e outros setores a administração de recursos tão essenciais como é a área da saúde. Então essa é a nossa observação. Em nome aqui da liderança do PSDB, nós queremos expor, né, o que realmente a gente vem auscultando da população brasileira. No momento em que a CNI e a Fiesp apresenta que cerca de quase 2% do PIB está indo para o ralo da corrupção, no momento em que a Fiesp apresenta que 146 bilhões de reais ano, dados oficiais da Fiesp, estão indo para o ralo da corrupção, nós não poderemos aqui ficar de braço cruzado, nós não poderemos dizer que está tudo a mil maravilhas, nós poderemos dizer que realmente é esse o Brasil que nós queremos, é esse o Brasil que a população deseja, muito pelo contrário, o Brasil quer que esse dinheiro, atestado pela Fiesp, de 2% do nosso PIB, de 146 bi, que está indo para o ralo da corrupção, ele seja aplicado na educação, ele melhore a nossa saúde, ele melhore a nossa segurança, ele garanta realmente que o povo brasileiro tenha acesso aos serviços básicos públicos e assim nós possamos ter um dinamismo na nossa economia. Concluindo esse nosso pronunciamento, nós queremos aqui reafirmar que precisamos retomar o debate do Pacto Federativo. Precisamos retomar o debate do Pacto Federativo, até porque o governo federal está usurpando o dinheiro dos municípios, está usurpando o dinheiro dos estados. Constitucionalmente, nós temos que debater a redistribuição do Fundo de Participação dos municípios. Temos que rediscutirmos o Fundo de Participação dos estados. Por quê? Porque esse centralismo do governo federal está prejudicando, sim, os municípios do Estado brasileiro. Era esse nosso pronunciamento, senhor presidente.